está na Rússia para tentar acordo. Não tenho essa informação, fui confirmar com o staff do jogador. O que eu ouvi é de que o staff está trabalhando diretamente com o Flamengo na costura por um acordo junto ao Zenit. O Rodolfo Landim falou para o nosso colega João Guilherme no podcast dele e falou que tem a intenção de ter 2 arquibancadas de fundo que vão ser populares, sem só a ideia de ficar todo mundo em pé e criar a muralha amarela, aquela coisa lá. É outra coisa. Nação, será que vai intimidar os adversários ou não? Como no caso desse amigo número 22 aí. Fala comigo, seus mitos, muito prazer. Caso vocês não me conheçam, me chamo Douglas Albini e hoje nação. Tem um estágio do Mengão aí onde parece que vai ter ingressos populares. Claudinho está muito próximo do Flamengo, nem eu tava acreditando muito nisso. Enfim, tem muita coisa interessante, quero que vocês fiquem comigo até o final, ok? O Mengão ontem perdeu o jogo. Foi um resultado realmente indigesto, claro, se levarmos em consideração toda a questão dos desfalques. O Flamengo passou muito bem na Copa América e saímos vivos dela. Enfim, se pá, a gente conversa um pouco sobre isso também no final do vídeo aí, tá bom, nação? Conto com o apoio de vocês, ok? Bora pro conteúdo, hein? Bora falar agora sobre o Flamengo, que voltou a negociar com o Claudinho, meio atacante que pertence ao Zenit. Eu já havia contado a vocês, mais ou menos um mês atrás, que era grande a chance de o Claudinho ser negociado. Tudo porque o Zenit vem buscando no mercado substitutos para o atleta. Há, inclusive, nesse momento, a negociação com o jogador do Torino. Claudinho já havia afirmado aos dirigentes do clube russo que o seu ciclo estava chegando ao fim. O Flamengo, informado disso, apresentou proposta oficial que gira na casa dos 15 milhões de euros ou quase 89 milhões de reais. A ideia do Zenit é faturar pelo menos 20 milhões de euros. Flamengo e Zenit tentam chegar a um acordo em relação a bônus, que poderiam aumentar essa proposta. Há quem garanta, inclusive, que um representante do Claudinho está na Rússia para tentar acordo. Não tenho essa informação, fui confirmar com o staff do jogador. O que eu ouvi é de que o staff está trabalhando diretamente com o Flamengo na costura por um acordo junto ao Zenit. Zenit que tem semana decisiva, no fim de semana tem final da Supercopa contra o Krasnodar. Partida está marcada para o próximo sábado. Só para completar sobre o Fla, além das tratativas com o Claudinho e da negociação praticamente fechada com o Marcos Antônio, o rubro-negro recusou nas últimas horas a oferta do Red Bull Bragantino pelo Matheus Gonçalves, proposta de 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. E a saideira sobre o Flamengo, Tite chegou a 50 jogos no Fla, 72% de aproveitamento, são 33 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Vou pular para você. Agora eu quero ver. Boa, Rodrigo, quero ver. Então, por que surgiu esse tema? O Flamengo vai ter um projeto de construção de estádio, que está posto, vai comprar o terreno e tal, e em uma das entrevistas, o Rodolfo Landim falou para o nosso colega João Guilherme, no podcast dele, e falou que tem a intenção de ter 2 arquibancadas de fundo que vão ser populares, sem assento, e que ele vai ter ingressos mais baixos. Agora, o que é ingresso mais baixo? Essa que é a nossa discussão, né? E aí eu estou mostrando mais ou menos o que foi o Campeonato Brasileiro de 2023, a média dos valores dos ingressos. Tem uma certa lógica, fora o América Mineiro, que está um pouco fora, mas são os times que têm maiores públicos, Palmeiras, Flamengo e Corinthians. O São Paulo está um pouco abaixo, mas que também é um dos 4, que é o que é o ingresso do Flamengo agora, foi ontem, né? O jogo contra o Fortaleza. O plano mais alto, que é um plano caro para quem... É um plano que pelo menos o sujeito vai ter que gastar pelo menos uns R$150 por mês. Aí ele paga R$20 no setor mais barato, que é o setor norte. No plano mais baixo, que ele vai pagar um pouco menos, R$32. E sem plano, ele vai pagar R$80. Então, você tem que criar um mecanismo que pode ter uma associação com o plano de sócio, como a gente estava conversando até antes do programa, mas nem todo mundo consegue pagar o plano de sócio. Mas você também não pode prejudicar o sócio, que está ali como fidelidade. Inclusive, eu acho que o Flamengo deveria criar uma fidelidade. Então, tem uma discussão aí de como que você faz para ter um ingresso popular para quem não necessariamente tem um sócio. Uma ideia, por exemplo, seria criar um sócio hiperpopular, de R$10 por mês, como o Inter faz lá no Sul, né? E aí você ter um ingresso
que fosse limitado e que você garantisse que ele não vai ser revendido, porque senão pode cair na mão do cambista, que foi um problema já que aconteceu durante muitos anos. Primeiro, eu não entendo por que tem que tirar a cadeira para o preço ser popular. Se é popular, você subsidia. Mas aí não é necessariamente uma coisa ligada à outra, o PVC. Não, é só a ideia de ficar todo mundo em pé e criar a muralha amarela, aquela coisa lá. É outra coisa. Com cadeira fica em pé do mesmo jeito. Tem cadeira no Maracanã, as pessoas assistem o jogo em pé do mesmo jeito. A questão é a seguinte: a cópia, e é justa, é o Signal Iduna Park, que é a maior taxa de ocupação do planeta. O Borussia Dortmund tem 81 mil lugares e tem 81 mil pessoas. E nos jogos de Europa, por exemplo, Eurocopa, na Champions League não precisa mais, mas precisava. Você tem um sistema de parafusar as cadeiras, então você cai de 81 mil para 66 mil pessoas nos jogos de Eurocopa. Mas quando tem jogo de Bundesliga, você tira as cadeiras, as pessoas ficam em pé na muralha amarela. É perfeito, não tem nada contra. É só essa lógica que não entra na minha cabeça. Vamos fazer ingresso popular, o cara vai ficar em pé no cimento. Bom, quer dizer, você oferecer conforto, você não pode. É uma lógica meio torta, mas tudo bem, vamos lá. A questão do ingresso popular, eu acho que o grande exemplo é o fiel torcedor do Corinthians. Aí você vai dizer, mas o cara que não tem condição de ser sócio, ele vai ter um problema. Eu acho que tem que ter espaço para todas as camadas sociais em todos os estádios do Brasil. Ponto. Isso é básico. Todas as camadas sociais precisam estar lá. Essa lógica é a lógica de quando você tinha geral a R$5, a 5 cruzeiros. Só que não estavam lá. Porque o estádio passava vazio a maior parte do jogo. Você pega o campeonato de 83, pega no Globo no Brasil, o ingresso foi majorado em 60% na semifinal e na final. Então também era uma visão elitista. No jogo grande, o Santos e Flamengo, 155 mil pessoas, tinham ingresso 60% mais caro do que Flamengo e você. Olha aqui, 1978, Flamengo 2, Botafogo e Ribeirão Preto 0, Maracanã, 3.790. 3.790 no estádio que cabia 200 mil pessoas. E o bilheteiro estava ali vendendo ingresso. O Flamengo estava pagando o bilheteiro, o Sudeste estava pagando o bilheteiro, para ficar lá esperando o torcedor olhar para o céu e falar assim: vai fazer sol, vou para a praia. Não, vai chover, vou ficar em casa. Ah, não, me deu na telha, eu vou para o estádio. Hoje, o plano de fidelidade que o Corinthians inventou e o Palmeiras copia é o que faz com que o Campeonato Brasileiro tenha tido no ano passado a maior média de público de todos os tempos em qualquer torneio do Brasil. Seus mentes, a parada é o seguinte: eu quero instigar o público que me acompanha a apoiar o Flamengo neste momento. O Flamengo ontem realmente decepcionou contra o Fortaleza, ponto. Mas o Flamengo se saiu muito bem perante os jogos da Copa América, com o time todo quebrado, todo desfalcado, e o principal nós conseguimos, que é sair vivo ainda da Copa América. Agora vai voltar nossas bazucas aí, e eu tenho certeza que temos tudo pra brigar pelo título brasileiro, tá bom? Tamo junto, nação, e é nóis.